Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Bom dia aos irmãos aí do departamento infantil, às irmãs, e desde já quero elogiar pela atitude, e eu creio que será um dia muito proveitoso, né? Será um dia de aprendizado, e eu gostei muito do tema, como está escrito, né? Trabalho em equipe. E naturalmente vamos nos basear na palavra e principalmente no maior pedagogo que já passou por essa terra, que foi o Senhor Jesus, que ele não deu exemplo só pelas profecias ou pelas suas palavras, mas também ele deu exemplo com a sua própria vida, entendeu? Muitos falavam que não tinha ninguém que falava como ele, as profecias já tinham falado o que ele faria, e Jesus, ele foi um exemplo, ele praticou tudo aquilo que coube a ele e do que foi proposto para ele fazer aqui nessa terra, amém? Então vamos comigo, vamos no texto, Mateus capítulo 15, versículo 29 até o 39. Sabemos, somos sabedores que a primeira equipe que Jesus montou foi os seus discípulos. Eles foram escolhidos a dedo pelo Senhor, e Jesus, ele se valia assim de um sentimento diferente talvez do que muita gente costuma fazer. Ele preparava poucas pessoas para lidar com multidão, então ele sempre foi na contramão de tudo, e Jesus, ele preparava, né, um pequeno grupo para que esse pequeno grupo pudesse estar levando ensinamento, como ele fez com os discípulos, que daqui a pouco a gente vai ler o texto até que fala sobre isso. O interessante é que até pessoas que Jesus, ele gastou um tempo, foram pessoas individuais. Ele gastou tempo com a samaritana, ele gastou tempo com Nicodemos, ele gastou tempo com o centurião, e você pode ver o resultado de todas essas pessoas que tiveram contato com Jesus, amém? Então vamos ao texto. O texto está aí, Mateus capítulo 15, e vamos ler a partir do versículo 29 até o 39. Diz assim: partindo Jesus dali, chegou junto ao mar da Galileia, subiu a um monte e repousou ali. Aproximaram-se então dele grandes multidões, trazendo consigo a coxos, cegos, surdos, mudos, aleijados e a muitos outros, e os colocavam aos pés de Jesus, e ele os curava, de modo que as multidões se admiravam quando viam que os mudos falavam, que os aleijados se lhes restaurava, que os coxos caminhavam e que cegos viam, e glorificavam ao Deus de Israel. E chamando Jesus a seus discípulos, lhe disse: tenho misericórdia desta multidão, pois eis que há 3 dias eles estão comigo e não têm o que comer, e não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Seus discípulos lhe perguntaram: de onde podemos conseguir pão no deserto para saciar uma multidão tão grande? Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? E eles lhes responderam: 7, e poucos peixes pequenos. Então ordenou à multidão que se assentasse no solo, e em seguida todos os 7 pães e os peixes, e havendo louvado, os partiu e os entregou a seus discípulos, e eles os repartiram às multidões. E todos comeram e se saciaram, e dos pedaços que sobraram recolheram 7 cestas cheias. E os que comeram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Depois de despedir as multidões, subiu no barco e se dirigiu para as redondezas de Magdala. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, aqui está esta equipe de trabalho. Aqui está pessoas que se prontificaram a fazer esse trabalho com as crianças de nossa igreja e com as crianças de nossa comunidade.
Também, Senhor, vai estar ouvindo irmãos de nossa igreja. Também vai estar ouvindo pessoas que vai ter acesso ao Facebook. Que os irmãos possam tirar proveito dessa pedagogia de Deus através de Jesus, sobre um ensinamento para a equipe de trabalho, de pontos importantes que a equipe de trabalho precisa tomar posse para saber lidar com as pessoas, para que possa ter empatia, para que possa ter amor, para que possa ter atos de misericórdia, para que possa saber agir com as pessoas. Pai, entrego tudo em tuas mãos. Muito obrigado por essa palavra, por essa reflexão, em nome de Jesus, amém e amém. Então, queridos, vamos diretamente ao ponto. Quando fala que Jesus foi o maior pedagogo, Jesus sempre, ele será o nosso modelo, sempre será a nossa referência. Você pode pegar exemplos na vida de Paulo, exemplo na vida de Pedro, você pode pegar exemplo na vida de profetas, mas a própria palavra diz que Jesus, ele foi perfeito. Jesus não teve falha, ele não teve pecado. Então, a quem buscar primeiro? Vai buscar em Jesus. E costumamos a dizer que Jesus, ele é a plenitude da lei de Deus, ele é a revelação total, ele é cumpridor da lei. Ele veio trazer, abrir uma cortina, tirar o véu, talvez a escama que esteja diante dos nossos olhos, além daquilo que devemos aprender, que é a lei de Deus. Jesus, ele veio ser aquele que viesse ser a plenitude, o exemplo. Mas Jesus, ele foi além. Ele foi além. Jesus sempre ensinou a trabalhar em equipe. Você pode reparar que até mesmo nessa passagem muito conhecida, na multiplicação de pães, ele poderia simplesmente, ele mesmo olhar, ver que tinha lá os pães e os peixes, pegar e multiplicar. Ele poderia ter realizado o milagre. Mas qual foi a pergunta que ele fez? O que vocês têm? Então ele sempre mobilizou a equipe. Certa feita, pregando uma palavra para liderança, e a palavra que eu usei algumas coisas que Jesus, ele fazia. Jesus, ele dava sempre a entender aos seus discípulos que as questões do reino era como alça, tinha condições de pegar. Era tipo, as questões do reino era tipo um laboratório. Eles tinham que experimentar, eles tinham que ter a experiência deles. E mais outros pontos, até que não lembro de todos, mas que Jesus sempre, ele quis o quê? Abrir o acesso para que todos pudessem aprender como ele se comportava, e todos tinham que fazer da mesma forma. Então Jesus, ele sempre foi dessa forma. Então ele foi provado que não veio somente para aquele ato principal da nossa vitória, dele se dar, dele fazer aquele sacrifício com teu corpo, com teu sangue, para nos purificar, nos livrar do pecado, para ser mediador entre Deus e o homem. Não, ele veio trazer muito mais, além das profecias faladas, mas ele veio trazer exemplo. Ele foi pedagogo, ele foi bem didático. Em tudo que ele fazia, ele procurava envolver os discípulos. E você perceba que nas palavras dele, ele nunca trazia autoridade para si. Até mesmo naquela situação, de que enfiar aquele homem pelo telhado para que pudesse estar ali, do que seria mais importante, perdoar pecado, a cura do homem. E eles ficaram cheios de dúvida, indagar, para você ver que eu sou filho de Deus, eu fui enviado por Deus, então ele perdoou o pecado e ainda curou a vida do homem. Então você vê que Jesus, ele sempre foi além. Ele sempre foi além, ele sempre surpreendia, e todos ficavam maravilhados com seus atos, com as curas, com as atitudes, e principalmente da forma que ele falava. Então, ele foi um grande exemplo, e todos que eram levados a ele eram
curados por ele. Nunca permitiu os discípulos afastarem as pessoas de si. Tentaram afastar aquela mulher do fluxo de sangue, tentaram afastar crianças, tentaram afastar pessoas que queriam tocar, ou estar perto, ou falar com Jesus, mas ele sempre ensinou o quê? Para que pudesse deixar vir a mim, a todos. Ali já era um ensinamento de misericórdia, de amor. Se você fala que você é um servo de Deus e que você serve a Deus, você impede das pessoas chegarem até você, você não está seguindo o exemplo de Jesus. Jesus, a todo momento, ele queria que isso acontecesse. Quando você pega o versículo 29 até o 31, partindo Jesus dali, chegou junto ao mar da Galileia, subiu a um monte e repousou ali. Aproximaram-se então dele grandes, diz aqui grandes multidões, trazendo consigo coxos, cegos, surdos, mudos, aleijados e a muitos outros, e os colocava aos pés de Jesus e ele os curava. Interessante, imagina que grandes multidões traziam esse tipo de pessoa. Dá para vocês contemplarem, ver uma multidão carregando coxos, está tudo no plural ali, coxos, cegos, surdos, mudos, aleijados, e todo esse pessoal sendo curado por ele. Então, de modo que as multidões se admiravam quando viam que os mudos falavam, que os aleijados, eles se restauravam, que os coxos caminhavam e que os cegos viam, e glorificavam a Deus. Glorificavam a Deus. A honra, estava sendo dada todo ao Deus de Israel, porque o seu Filho Jesus, que veio cumprir a sua missão, que veio nos dar a nossa vitória, que foi o seu sacrifício para nos livrar do pecado, mas também nos trouxe grande ensinamento para a nossa vida. Então, o versículo 32 em diante, que fala que chamando Jesus a seu discípulo, lhe disse: tenho misericórdia desta multidão, pois eis que há 3 dias eles estão comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-las em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Eu poderia fazer uma comparação para o nosso tempo contemporâneo, apesar que tinha isso também no passado, das pessoas que estavam com fome, que estão com fome, que estão com sede, que querem ser vestidas, pessoas que precisam ser atendidas. Por exemplo, aqui o foco é o departamento infantil, de crianças que precisam ser assistidas, mas também os pais também, tem uma proposta também de atender os pais também. Isso é muito importante. Então você vê que sempre houve essa necessidade, e há essa necessidade até o dia de hoje. Mas o ato de Jesus para com eles, e o ato que devemos copiar para com nossas crianças, para com os pais dessas crianças, é um ato de quê? De misericórdia. As pessoas estão com fome, e não é fome só talvez física, mas é uma fome espiritual, uma fome de entendimento, uma fome e sede de cura. As pessoas precisam disso. Uma criança bem ministrada dentro de um departamento infantil, de um trabalho muito bem feito, com uma equipe, sabendo do trabalho que ela tem que fazer, ela pode conquistar toda a sua casa, pode saciar a fome da tua casa, a sede da tua casa, pode tirar injustiças dentro da sua própria casa, de um bom trabalho feito com uma criança. Eu poderia, por exemplo, abrir o leque, Manuel Casa aqui, que é uma palestra, é uma palavra, que irmãos aqui poderiam citar exemplo de crianças que têm sido exemplo para seus pais, e pais que vieram para o Evangelho, que se converteram através do testemunho de uma criança que ouviu a palavra. Como é importante entender isso, é ter o ato de misericórdia. E para quem vai ensinar, que são essas pessoas que estão ouvindo, são vocês, que você pode carregar isso para o resto da vida, precisa ter ato de misericórdia, porque se misericórdia eu quero, eu tenho que dar misericórdia, é a própria palavra que diz isso. Se você não tiver misericórdia, você vai parar
você não vai fazer o seu trabalho completo, de repente vai chegar um tempo que você vai parar, e principalmente quando se lida com departamento infantil ou qualquer área de ensinamento, você pode ver que não se pendura, sempre para. Mas a proposta não é essa. A proposta hoje é aprender com esse dia maravilhoso que nós iremos passar, com essa primeira palestra, que virão outras maravilhosas também, mas de que a gente venha dar continuidade, porque esse ato de misericórdia, você vai carregar isso para o resto da vida, e não vai ser só as crianças, não vai ser só os pais, você vai ministrar pessoas que estão no engano, que estão no pecado, que estão depressivas, que estão no erro, porque essa pedagogia de Jesus é para sempre. Entendeu? Então vamos continuar. Então, o que nós aprendemos? As profecias, né? Um grande exemplo, né, que ele tomou, como diz aqui esse texto, todos eram levados a ele e eram curados por ele. Nunca permitiu que ninguém afastasse essas pessoas. Mas as profecias já falavam como ele seria. Só que ele cumpriu daquilo que foi falado. Outra coisa que eu posso trazer à luz à nossa mente, a gente nunca pode ficar só no campo da teoria. Foi profetizado, foi falado, mas Jesus, ele praticou, ele foi cumpridor. Mas há possibilidade de fazermos até coisas maiores. Jesus falou, entendeu? Temos essa possibilidade. Ele falou que teria discípulos que iriam pregar, levar esse evangelho, levar as boas novas para todo mundo. Se a palavra chegou até nós, porque alguém pregou, não podemos parar com essa palavra, com esse ensinamento, e não podemos esquecer, Jesus, ele teve esta preocupação ao ponto que falou de que vocês devem ir, e isso deve acontecer, entendeu? Porque na verdade todos, sempre foi da vontade do Senhor que fizessem parte da equipe de trabalho do Senhor Jesus. Amém? Então, e versículo 32, teve misericórdia e colocou para eles o problema da necessidade daquele povo. Olha só o que ele já começou a fazer. Olha o que diz o versículo 32: tenham misericórdia desta multidão, pois eis que há 3 dias eles estão comigo e não têm o que comer, e não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Além de ser curado, além de coxos, cegos, surdo, além do ensinamento, Jesus se preocupou com a comida física que eles teriam. Que ensinamento podemos extrair? Olha o que a gente acabou de ver. Além de curar essas pessoas, além de ensinar as pessoas, também devemos alimentar as pessoas. Eu arrisco dizer, com essas 3 coisas que eu falei, existe aí uma plenitude de Deus através de Jesus. O que ele fazia? Curava, ensinava e alimentava. A igreja, ela precisa ter essa missão. Ela precisa, curar as pessoas, ser um canal de bênção para a vida. Não é gente que cura, é o Senhor Jesus, mas podemos ser instrumento na mão de Deus para isso. Podemos ensinar e podemos sim saciar a fome de quem vem a nós. Não vamos matar a fome de todo o bairro, de toda a cidade, mas devemos fazer a nossa parte. Cuidado para que você no seu departamento, ou você na sua igreja, ou você como pessoa, de repente você achar que você fazendo uma parte já é suficiente. Não, procure fazer mais, procure uma plenitude da parte de Deus, fazer um trabalho completo. Igual você chegar para alguém e dizer assim: ó, Jesus te ama. Olha, é muito raso isso, é muito pouco, é muito pouco. Agora você procura se identificar com a pessoa,
Você se prontifica aí na casa da pessoa. Você procura ver as necessidades da pessoa. De repente a pessoa, ela se compadece com tudo isso a gente se compadece e a pessoa, ela se quebranta e pela misericórdia que chegou até ela é alcançada e ela fala: olha, eu quero esse Jesus que você tem. E você procura a partir dali ensinar essa pessoa. É diferente do que você falar: Jesus te ama. Você foi além, você cuidou dessa pessoa. Então, Jesus, ele sempre passa a ideia para mim de plenitude, de algo completo, entendeu? Ele tinha formado a sua equipe, os seus discípulos para o reino. Algumas folhas antes aí, Mateus capítulo 10, que quando ele começou, com seus discípulos, e fala quando ele escolheu, ele citou os nomes de cada um dele, Mateus capítulo 10, do versículo 1 a 4, entendeu? E quando ele citou o nome deles, e a partir da comissão, começou pelos 12, a partir do versículo 5, quando ele fala: a estes 12 enviou Jesus depois de instruí-los. Olha só o que diz aqui: Jesus instruiu a sua equipe, os 12, entendeu? Porque era a sua equipe de trabalho. Vocês vão dar continuidade. Jesus não quis fazer nada sozinho. Jesus montou a sua equipe. Você que tem a sua equipe de trabalho, agora que o nosso departamento infantil, a Juliana Rosa aí que tem a sua equipe de trabalho, ela sozinha ela não ia conseguir. Já está seguindo o exemplo do Senhor. Já tem aqui a equipe de trabalho. Isso é de Deus, é bíblico. Jesus, ele montou sua equipe de trabalho. Com que intenção? Como estamos fazendo hoje, de instruí-los, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, só dando as orientações que era pertinente o seu tempo, do que estava acontecendo lá. Mas ide as ovelhas da casa de Israel, que se desviaram, e quando fores proclamai, dizendo: o reino dos céus está próximo, curai enfermos, purificai leprosos, expulsai espírito maligno, de graça recebeste, de graça dai. Não vos provereis de ouro, de prata, de bronze, de vossas bolsas, nem bolsa para o caminho, nem muda de roupa, nem sandália, nem bastão, porque o trabalho é digno do seu sustento. E a toda a cidade, sustento, nunca fala salário, entendeu? E a toda cidade ou aldeia onde entrar, perguntai quem é digno nela, e ali estareis até sair, e os entrardes numa casa, saudai a família. E se a casa for digna, vossa paz virá sobre ela, mas se não for digna, a vossa paz retorne a vós. E todo que não vos receber, não preste atenção às vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Certamente vos digo que no dia do juízo se procederá com menor severidade contra a terra de Sodoma e Gomorra do que contra aquela cidade. E eis que eu vos envio, aqui que é o ponto: eis que eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. Sereis, pois, astuto como serpentes, inocente como pombas. Aqui poderíamos abrir o leque, mas não é o texto em si, para falar um monte de coisa nesse texto, mas eu quero me ater nessa parte final. Quando fala para ser astuto ou prudente como serpente, inocente como a pomba, você não vai lidar com uma situação fácil. A equipe de trabalho não terá facilidade. Às vezes vai ter problema entre a equipe de trabalho. Sabe por quê? Os discípulos tiveram trabalho, problemas um com o outro, tiveram discussões um com o outro, ao ponto de que até a respeito da sua cultura e daqueles que eram gentios que iam se convertendo, tinha discussões entre eles, daquele que tinha que ser circuncidado ou não, e várias questões eles levantavam. A todo momento teve intriga, teve discussão. Não será fácil, mas você deve ser o quê? Prudente, astuto, entendeu? Mas ao mesmo tempo inocente, manso como a pomba, para saber se comportar. As situações não serão fáceis. De repente pessoas vão desistir, ficarão pelo meio do caminho,
mas você não pode deixar isso te abater e tirar aquilo que o Senhor colocou para você. Ele instruiu os seus discípulos. Hoje estamos aqui com a missão de estar instruindo, porque isso foi o Senhor que nos ensinou. Entendeu? A dificuldade virá. Mas vamos lá, não fez nada sozinho, sempre usou o corpo. Ele sempre foi o cabeça e sempre será o cabeça. Você pega 1 Coríntios 12, quando você entra na questão do corpo, que poderíamos também usar também para esse tema, a respeito, do trabalho da equipe de trabalho, poderíamos explorar bastante, porque um membro, um órgão, ele não trabalha sozinho, fora do corpo, então ele não faz parte do corpo. Poderíamos usar, mas o cabeça sabemos que é Cristo. Poderíamos até usar esse texto, explorar bastante isso. Mas na verdade que Jesus quis ensinar, ele sempre procurou, colocar para eles, para que eles pudessem procurar a solução. Quando ele pega o versículo 33 aí de Mateus 15, quando ele fala, seus discípulos lhe perguntaram: de onde podemos conseguir pão no deserto para saciar uma multidão tão grande? Jesus, como líder, ele fez o teu papel, e ele sempre colocou a responsabilidade para os discípulos. Pode reparar, quando indagaram que estava lá curando em nome dele, ele falou: rapaz, quem não é contra nós é por nós. Ou quando outras situações que eram para resolver, e olha só, esse demônio aqui te não conseguiu expulsar, vai lá, porque vocês não têm fé. Então a todo momento Jesus ele fez laboratório, ele deixou eles cumprirem o seu papel. Essa coisa, por exemplo, como a gente percebe em algumas lideranças, de centralizar, é ele que cura, é ele que prega, é ele que ora, chega no final só a oração dele que é mais forte, é ele que faz tudo. Isso não é uma equipe de trabalho. Nada mais é o corpo de Cristo. A igreja é uma equipe de trabalho. Aqui está uma equipe pequena, mas é uma equipe de trabalho, o departamento infantil. Entendeu? Que pode seguir a mesma visão que Jesus colocou para os seus discípulos, é a mesma que a igreja tem que ter, com os seus departamentos para funcionar, porque é um corpo e é a mesma missão que tem esse departamento, tá ok? Então, ele nos ensina que a sua equipe, ela tinha que estar para solucionar coisas caóticas, porque a própria palavra diz o quê? O mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, vocês também vão vencer. Vocês são co-herdeiros, o nome de vocês serão mudados, vocês serão premiados, o galardão virá sobre vocês. Então a missão cumprida, vocês vão ter um bom resultado. Então a todo momento ele falou isso. Isso aí não é palavra de autoajuda ou coisa para motivar, não, isso é verdade. Tem as promessas para aqueles que trabalharem e cumprirem bem o seu papel. Não confundem isso aqui como uma mensagem de autoajuda, não, é ajuda do alto, é palavra e exemplo de Jesus para a nossa vida. Ele falou, muita gente copia hoje e coloca nomes, mas não precisava, porque a própria palavra já nos orienta como temos que comportar com as pessoas. E ele falou o seguinte, Josiane, o que ele falou para que pudesse ser? Luz do mundo. Ele deu exemplo. Você da equipe de trabalho, do reino de Deus, do departamento, você tem que ser luz do mundo, você tem que iluminar. Não ser colocado debaixo de uma mesa, mas em cima de uma mesa, como candeeiro, para iluminar, para que todos venham ver as boas obras. Entendeu? Trazer o sol da justiça para essa terra, que é o próprio Senhor. O que ele falou mais para ser o quê? Para a equipe de trabalho, seja sal da terra, não pode ser insípido, sem sabor, mas tem que ter sabor. Foi palavra de quem? De Jesus. Olha só o exemplo que ele estava dando para a sua equipe de trabalho de 12, 70, depois 3.000, 5.000 e foi embora. A grande comissão é todos que vieram.
receberam essas instruções. Então ele falou: sejam sol, sejam luz, sejam sal dessa terra, para que possa salgar, não pode ficar sem sabor. Foram palavras dele. Versículo 34, disse Jesus: quantos pães tendes? Eles lhe responderam: 7, e poucos peixes pequenos. Sempre o Senhor colocou para seus discípulos, para que eles pudessem trazer solução para os problemas. Tem um chavão aí, que é até usado no passado pela política: você não tem que dar peixe para o povo, você tem que ensinar a pescar. Mas isso é o correto, sim. Você tem que dar para a pessoa, para que ela possa ter o crescimento de saber solucionar as coisas. Não é dar tudo pronto, igual filho. Essa coisa de ficar dando só sim para filho. Tem que dar um não de vez em quando, porque o mundo lá fora está esperando ele, para a questão do estudo, para a questão lá do trabalho, uma carreira militar, ou quando ele for um autônomo profissional, para ele chegar no mundo preparado, porque o mundo não te dá só sim. O mundo, pelo contrário, te dá mais não do que sim. E o convite é para que eles viessem trabalhar como equipe. Colocou para os 12: olha só, o que tendes vocês, discípulos, para resolver o problema agora da fome? Eu curei, eu ensinei, ele pregava para a multidão, todos ouviam. E agora, vamos saciar a fome deles. O que vocês tendem para dar? Ele sempre coloca para a sua equipe de trabalho, para que possa resolver a solução. Nunca diga que você não tenha. Não temos nada. E até na passagem de Marcos, se não me engano, Lucas, que fala que o peixe e os pães era de um menino que foi pego nessa primeira multiplicação. Aí quando eles indagaram aqui nesse texto de Mateus, quando eles falaram assim: e Jesus lhe perguntou: quantos pães tens? E eles lhe responderam: 7, e poucos peixes pequenos. Então ordenou à multidão que assentasse no solo. Ele viu que a sua equipe de trabalho ainda não estava preparada. E vou falar uma coisa aqui para você: guarde isso no seu coração, você nunca vai estar preparado, e nunca se acha que esteja preparado. E realmente eles não estavam. Você sabe que Jesus veio cumprir um tempo na terra de 3 anos, para que pudesse chegar aquele grande momento do sacrifício. Todos conhecem isso, lá no madeiro, para que pudesse dar o teu corpo, o teu sangue. Nunca estaremos preparados, sabemos disso, e principalmente eles não estavam. Você via que eles estavam errando a todo momento, e foi até de Deus deles errarem, para que a gente não venha fazer os mesmos erros que os discípulos faziam. Então colocou para eles, eles não tinham solução. Vai ter um momento que não vai ter solução. Só que hoje nós temos o Senhor por nós. Hoje temos as Escrituras, nós temos um ao outro. Uma coisa que Ele quer que você faça, que você venha sempre trazer uma solução. E acontece. Fazemos parte aí desse projeto aí do Radical. O pastor Elias falou uma coisa esse final de semana. Ele já falou outra vez, mas ele falou uma coisa assim, que o Radical tinha tudo para dar errado. É juntar pastores, juntar igrejas de tudo quanto é tipo de cidade, você botar lá para mais de 350 pessoas naquele lugar, e você lotar um sítio para que possa fazer a simulação da igreja perseguida, e você vê que tudo dá certo. Mas por quê? Porque o Senhor é por nós. Porque se você for entrar pelo caminho de que o problema é grande, é grave, eu vou ser muito sincero com vocês: nunca iremos conseguir solucionar os problemas que estão diante dos nossos olhos. Então, o convite é para que eles pudessem aqui trabalhar como equipe, não na individualidade. Pedro, você vai ser o nosso líder. Jesus nunca falou isso. Tiago, você vai ser o nosso líder, porque Tiago, que representava até mais os discípulos em algumas situações, muitos acham até que eram Pedro, né? Mateus, agora vai ser você. João, vai ser... Não. Ele falou, ele jogava para os discípulos.
jogava a responsabilidade para toda a equipe. Então normalmente a equipe de trabalho faz assim, sempre culpa. Não, aconteceu isso porque fulano, ele errou naquilo, ele deixou de fazer. Se o fulano errou, sinal de que você errou também, porque você é uma equipe. Você procurou aconselhar, você deu conselho, você intercedeu por ele, você estava com ele no momento que talvez ele estava só, no que foi colocado para você fazer. Então você vê que Jesus, nessa questão, para que possa fazer as questões do reino, nunca foi na individualidade, foi para que ele pudesse, como corpo, todos fazendo coletivo. As igrejas deveriam se unir mais, nos seus bairros, na sua cidade, em prol de um bem comum do reino de Deus. Mas sabemos que igrejas que cuidam mais do seu, entendeu? Nunca está aberto para que possa se unir com outro. E outra coisa, nós temos uma razão de existir nessa vida, mas nunca foi para viver sozinho. Deus não te criou para viver sozinho. Ele te criou com uma finalidade. Você não existe assim do acaso à toa, não. Foi para uma finalidade. E principalmente para viver em equipe, para viver no corpo, para viver em comunhão. Eu fico às vezes assim muito, sabiado, às vezes fico olhando muito quando pessoa diz que tem vida espiritual. Eu que falo línguas estranhas, eu que prego, eu que oro, eu que visito. Olha, rapaz, chama alguém. A Bíblia já fala, no mínimo, pelo menos, você tem que andar em 2. Jesus dava exemplo até quando ele ia para o monte, sempre levava os discípulos junto. Então eu fico muito preocupado. Às vezes você é muita coisa e na sua casa ninguém é nada. Então tem algum problema aí. Às vezes você vai jogar culpa para que as pessoas não querem, ou de repente você valorizou muito isso, entendeu? Então, equipe de trabalho procura sempre chamar as pessoas para fazer parte daquilo que é certo. O próprio diz que somos participantes do reino. Jesus falou isso. Vocês são participantes, vocês também serão considerados, não só eu, Jesus, mas vocês também serão considerados o quê? Por adoção, como os filhos de Deus. Ele mesmo falou, entendeu? Na sua humildade. O próprio falou isso. E eles foram incluídos para resolver os problemas que chegavam diante dos seus olhos. O que nós podemos falar a respeito do trabalho em equipe? Eu quero falar o seguinte, da importância de você entender que você faz parte da equipe. Você só vai fazer um bom trabalho se você fizer parte da equipe. Ah, poxa, não tinha ninguém para entrar no departamento infantil, eu entrei para ajudar, e eu tô lá dando aula lá, cara, mas é um saco. Eu até nem tenho muita paciência com criança, mas eu estou lá. De repente até você não tenha muita paciência com criança, mas peça isso a Deus. Mas se você se prontificou a fazer esse trabalho com as crianças, vá lá e faça afinco, com excelência. Entenda da importância de você fazer parte da equipe de trabalho, mas totalmente. Não vá só teu braço, não vá só teu pé. Não fique só no campo do pensamento, ou só cumpra a escala que está ali, não, mas procure fazer de verdade. Entenda a importância de fazer parte da equipe de trabalho. Os discípulos tinham que entender da importância de fazer parte daquela equipe, de estar ali, ó. Rapaz, eu poderia ser importantíssimo para a questão das curas, dos milagres, dos ensinamentos, e também do de dar de comer, mas eles aprenderam. Você pega Atos 2:42, aí eles o que perseveravam unânime em oração, e não tinha necessitado entre eles vendiam propriedades, tudo que era colocado para fazer eles faziam, as pessoas eram curadas, e diz a palavra de Deus que se multiplicava o povo entre eles. Eles entenderam depois. Eles entenderam
o que é fazer parte da equipe de trabalho. Então é melhor, talvez, se você não for entrar de cabeça, chega para Juliana, fala com ela: ó, eu não vou fazer mais parte da equipe de trabalho. Mude hoje o teu pensamento. Mude. Se for para entrar, entre de cabeça. Segunda coisa importante, a disposição de resolver o problema da equipe. Normalmente, dentro de um grupo, de uma equipe de trabalho, as pessoas só trazem problema. Primeira palavra que vem na tua boca é falar que não vamos conseguir. O problema está muito grande. Isso é muito grave. Para com isso. Procure soluções. Peça a Deus para que Deus possa estar usando a sua vida dentro da equipe de trabalho. Outra coisa, a equipe se faz necessário para organizar naquilo que Jesus pode fazer. Aquilo que os discípulos não puderam fazer, né? Jesus ele fez, mas precisa de alguém para organizar. Quem organizou os cestos? Os cestos que sobraram de pães, quem organizou? Foi quem? Os discípulos, a sua equipe de trabalho. O que é para Jesus fazer, ele vai fazer, mas o que é para nós fazermos, temos que fazer. Na equipe de trabalho, todo mundo vai ter o seu papel. Hoje aqui, quem tocou, quem louvou, da quem está palestrando, quem está recebendo, quem está mexendo no som, quem está gravando essa palavra, é uma equipe. Você pode ver que nada é do acaso sozinho, não. Sempre tem alguma coisa, alguém por trás. Então, entenda isso. A equipe se faz necessária para organizar, porque até os cestos que sobraram, né, os que comeram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Mas no 37 todos que comeram se saciaram, e dos pedaços que sobraram recolheram 7 cestas cheias. Eu arrisco dizer, eu não estou afirmando que Jesus não deve ter se metido nisso naquele momento. Jesus não foi lá e ficou juntando. Talvez Jesus até faria, na sua infinita humildade, mas já era uma atribuição para eles. Entendeu? Então, como isso é importante. Outra coisa, trabalhar em equipe é fazer parte de algo maior do que a gente. Paulo faz parte da equipe, mas Paulo sozinho, ele não é maior do que a equipe. Entendeu? Mas digamos que Paulo é o líder da equipe, e ele é mais inteligente, mais sábio, tem mais talento do que todo mundo da equipe. Tudo bem, Paulo, você fica aí sozinho, vai todo mundo embora. Você sozinho, com o seu talento, com a sua habilidade, com toda a sua capacidade, sozinho você não faz nada. Igual na igreja, eu sou o pastor da igreja, digamos que eu sei fazer tudo, aí não tem um rebanho, eu vou ficar aqui o quê? Pregando para os bancos? Vou ficar sozinho. Então entenda, isso é muito profundo, e Deus falou muito comigo isso hoje de manhã. Entendeu? Nós somos menores do que o trabalho que foi dado para a gente. Entendeu? A equipe, ela tem sua importância, mas o trabalho, aqui a parte que nos toca é o departamento infantil. Isso é maior do que o Paulo, do que a Josiane, do que Juliana, do que Luciana. É maior. Ninguém pode se achar maior do que aquilo foi proposto para dar, porque o ensinamento que vamos dar a essas crianças, o ensinamento que vamos dar aos pais, tudo que nós iremos fazer pela nossa comunidade, isso tudo é maior do que a gente mesmo. Como eu posso achar que eu sou maior do que tudo isso? Não, eu faço parte disso, eu estou incluído nisso, eu sou participante disso, mas eu não sou maior do que tudo isso. O problema está aí, tem gente querendo crescer mais do que a própria equipe de trabalho. Entendeu? Jesus, ele deu uma só para bater. Eu não lembro o texto, eu não sei como é que foi assim falado, né? E também não sei se foi o próprio Deus, me ajuda aí se vocês lembrarem. Se vocês não pregarem
até as pedras serão usadas. Eu não lembro o texto, como é que para que você não possa se achar a última Coca-Cola do deserto. Se você não cumprir o teu papel, será feito do mesmo jeito. Até Jonas, quando não quis cumprir o teu papel, e no final teve que ir, porque a vontade de Deus sempre vai prevalecer, entendeu? Então, isso é muito profundo, tá ok? Trabalhar em equipe é fazer parte de algo maior do que a gente. Por isso, do chamado de pessoas para trabalhar. Por que eu sou chamado para trabalhar? Por que hoje eu estou dentro de uma equipe de trabalho? Nosso pedagogo, Senhor Jesus, nos ensinou. Por que eu estou sendo chamado? Porque há algo grande, há algo maior. Aí eu sou chamado para ser participante. Não se esqueça, você foi chamado para participar desse departamento, entendeu? Então você não pode ser maior por aquilo que você foi chamado, entendeu? Igual você foi chamado por Deus para ir pregar, e Deus tem usado a sua vida até na cura, na palavra. Tem gente que quando prega a palavra e 10 vidas se convertem. Olha, hoje eu preguei, se converteram 10 vidas. O que foi ele? Foi essa pessoa que pregou, por isso que se converteu? Então ele está acima da palavra do reino, ele está acima do Espírito Santo, que quando entra na pessoa e convence a pessoa do pecado. O que é maior aí? Não, mas eu que preguei, fulano pregou ali no ar-condicionado, mas eu preguei, 10 almas se converteram. Um cara desse não está com sentimento de equipe, ele é individualista, ele é sozinho. Você quer saber? Você nem precisa de Deus, não precisa. Não precisa de Deus, não precisa de Jesus, porque por si mesmo você já é muito grande aos seus olhos, entendeu? Então, queridos, Jesus sempre quis equipar a sua equipe. Outra coisa que ele falou: olha, vocês ficam querendo, por exemplo, expulsar essas pessoas de mim. Uma coisa fundamental que Jesus também sempre colocou para a sua equipe de trabalho: olha, reconheça o valor das pessoas. A igreja ela não é medida, ou o departamento não é medido pela quantidade de crianças. Hoje temos 300 crianças para trabalhar com elas. Se você tem na sua igreja, ou departamento infantil, está com 8 crianças, gente, valoriza essas 8 crianças, porque a matemática de Deus, né, aonde que Jesus somou, com Deus não subtraiu, não trouxe para si, não, ele somou. Na matemática dele, quanto menos talvez é melhor para ensinar, para que possa alcançar outros. Assim é. Mas na matemática dos outros, sempre o que? Multidão. Não quer dizer que não possa ter, mas só que você não pode só ter isso dentro da sua mente. Então, aprenda a valorizar as pessoas. Outra coisa, está pronto para criar e aprender. Então, essa equipe que está sendo formada, o ensinamento que eu quero dar a vocês, estejam prontos, que Jesus colocou para eles: e aí? Vocês têm o que aí para resolver? Não tinha nada. Esteja pronto para criar, e também esteja pronto para quê? Para aprender. Entendeu? Outra coisa que podemos trazer para a gente: ser exemplo. Tem que ser exemplo para fazer parte da equipe de trabalho, para que possa dar certo. Josiane é um grande exemplo como mulher de Deus. Aí eu não sou exemplo, aí a Aline não é exemplo dentro da equipe, vai acabar com a equipe. A gente tem que estar na mesma vibe, na mesma proporção, na mesma busca. Tem que ter oração, tem que ter aprendizado. Você não sabe, tem que procurar. Tem que ser exemplo, sim. Tem que ser exemplo no rebanho. A gente tem que ser exemplo na nossa família, na nossa sociedade. Imagina alguém da equipe de trabalho cair em pecado. Sabe o que vai acontecer? Vai desfalcar a equipe, vai trazer uma ferida para o corpo da equipe, e talvez possa acontecer o quê? Até acabar com a própria equipe. Uma pessoa dessa talvez está dentro da equipe, ela não está bem, ela vai trazer discórdia. Ela mesmo talvez vai o quê? Conseguir dividir a equipe, vai abalar a equipe de trabalho. É isso que tem acontecido com as igrejas, e que tem acontecido com ministérios por aí. Então tem que ser vigilante, porque o meu testemunho, eu estando bem,
a minha equipe vai bem. Não, mas eu não sou líder. Não importa. Você lembra que eu falei? Cada um tem uma responsabilidade dentro da equipe, como um corpo. Mas não quer dizer que a perna é mais importante do que o coração, de que o dedo é mais importante que o cabelo, que o nariz é mais importante do que a orelha. Cada um tem a sua função no corpo. Então pensa, eu faço parte daquela equipe, eu tenho que honrar a minha equipe. No mínimo eu tenho que estar com eles, sabe, na mesma vibe, na mesma busca, para que possa dar certo. Só que sobre a liderança, a responsabilidade é ainda pior. Cai um peso sobre aquele que lidera, porque é ele que tem que ser voz. Eu costumo dizer que Jesus é o cabeça, mas o líder ele costuma ser a boca, porque é ele que tem que pronunciar, é ele que tem que falar, é ele que tem que exortar. Então é um cuidado que tem que ser tomado. E o que podemos perder, o que podemos, por exemplo, deixar de realizar se não vigiarmos? Entendeu? Você pode ser participante de algo muito grandioso, mas se caso você não vigia dentro da sua equipe de trabalho, você não faça a tua parte, você simplesmente não vai fazer parte disso. Igual aqui, ó, o departamento agora nunca fez o que está fazendo agora. Instruindo, ensinando, tirando um tempo para isso. Quando crescer, se você daqui para lá se desviar ou pecar, você não querer mais isso para a sua vida, você vai deixar de ser participante. Cuidado para você não se acostumar, porque existe um plano de Deus de salvação para a vida do homem. Se você já não consegue fazer parte das coisas que estão aqui na terra, dessa equipe de trabalho, quando chegar naquele grande dia, você vai receber a palavra: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Você não cumpriu o teu papel na equipe, entendeu? Vai ser fácil, talvez, você aqui não fazer parte da equipe de trabalho, mas aquela equipe de trabalho que almeja ter a salvação em Deus, de repente você também não fará parte. E estamos chegando na parte final, e o que nós podemos falar, o valor do trabalho realizado. Não menospreze o que você está fazendo. O que você está fazendo ali é de profundidade. O nosso filho David já chega em casa, já está fazendo a diferença, já exorta a avó, entendeu? Ele já está começando a ensinar outros garotos, já ensina adultos. Todo ensinamento que é dado, não acha que isso não tenha valor. Tem valor sim. E criança, ela presta atenção. Você fala coisas ali, o David mesmo chega em casa, ó, a tia falou isso e aquilo. Ó, a tia errou. Ele falou de uma situação, falou que uma tia errou. Ó, não foi o que vocês ensinaram. Olha só, é uma criança de 9 anos de idade. E aí? E assim vai embora. Então, valorize o trabalho realizado, entendeu? E faça ele com eficiência. O que podemos perder daquilo que foi designado, já falamos, e tire um tempo para se doar às pessoas. Você faz parte da equipe de trabalho, você vai ter a sua missão, você vai ter a sua responsabilidade, mas vai ter momento que a equipe vai ter que tirar tempo um para com o outro. Ó, Juliana é líder, a gente como liderança, de repente vou ter que doar um tempo, gastar um tempo com ela para orientar algumas coisas. Aí é em cadeia, aí ela vai ter que tirar um tempo talvez para lidar com o Tatá. Ó, vou ter que sentar contigo para te orientar, né, como você deve fazer isso ou aquilo. E vice-versa. Não quer dizer que é o líder. Você está vendo alguma coisa de errado que o seu irmão está fazendo, né, que faz parte da equipe de trabalho, vai ter momentos que a gente vai ter que se doar. Às vezes aí não vai ser no coletivo, aí vai ser no individual. Hoje é no coletivo, estamos aprendendo. Mas vai ter momento que você precisa chegar para o teu irmão: olha, o caminho que você está tomando não é bom. Você vai ter que orientar ele, vai ter que falar com ele. Isso é se doar. Há casos que quando alguém é exortado: você está me condenando, você está me julgando. Não, a Bíblia fala: se você tem alguma coisa com o teu irmão, vai até ele. E se ele aceitar, você vai conquistar o teu irmão. Teve caso de pessoas que eu chamei no individual, conversei com elas, eu conquistei essa pessoa, passou a ser meu amigo ou minha amiga. Já aconteceu vários casos. Agora, não pode você ser cúmplice de coisas que são erradas. Então, para isso você precisa o quê? Se doar. Você tem que se dar para que isso possa
acontecer. Então, queridos irmãos, Jesus, ele fala em Marcos 10, 45, se não me engano, que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E você que faz parte da equipe de trabalho, tire isso do dicionário da equipe de trabalho. Você não veio para ser servido nessa equipe de trabalho, nessa equipe do departamento, dessa equipe da igreja, dessa equipe do reino de Deus. Você veio para servir, e servir não a poucos, mas servir a muitos, como diz a própria palavra. Para encerrar, Jesus nunca coloca os problemas para fazermos sozinho. Sempre ele usou pessoas. Então, trabalho em equipe. Essa equipe pertence ao reino. Jesus deu exemplo que sempre ele deu valor à equipe. Mas o que ele fez? Jesus, o maior pedagogo, ele deu exemplo. Deus abençoe a vida de vocês. E o meu grande desejo, que esse departamento venha ter uma mudança, venha ter algo diferente nele, para que possa ser exemplo para outras pessoas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor.